Rodada dupla com o Thiago Marrara nesse 18 de junho, porque graças a Deus nosso autor é super requisitado, a agenda dele é apertada. Então, meus amigos, minhas amigas, aguardem para receber ele agora, Thiago Marrara, na condição agora de coordenador dessa obra, Direito da Infraestrutura, uma obra obviamente difícil de se ver no mercado, não são todos os autores que se dispõem a fazer isso. Isso é uma obra de autoria coletiva, da qual o Thiago também é autor. Então teremos aqui a oportunidade de falar com ele. Está aqui. Vamos lá, vamos conversar sobre essa obra. Quero entender tudo. Thiago, já te vi por aqui hoje. Já, Léo, boa tarde novamente. Tudo Tudo bom? bem, meu amigo? Muito Se... projeto, né? Graças a Deus. Sempre uma honra te receber, te ouvir. Aqueles que nos veem ao vivo, ou em reprise, ou pelo Spotify, pelo YouTube, pela Amazon, Martins Fontes, enfim. O importante é ouvir as palavras de Thiago Marrara. Thiago, eu não tive direito da infraestrutura na faculdade. Me formei pela PUC há pouco mais de 20 anos. Poxa, já tem isso. Então eu pulei essa etapa. Tudo que era visto assim, como um apêndice em uma e outra disciplina, né? Eu queria que você contextualizasse para a gente o direito à infraestrutura, não só pela importância que tem para a administração, mas também para o administrado, né? Como é que a gente pode receber essa obra? Bom, Léo, em primeiro lugar, obrigado aí pela receptividade. Essa obra chamada Direito da Infraestrutura, de quase 1.000 páginas, né? Uma obra de peso efetivamente, né? Também com grandes autores, grandes colaboradores, foi organizada, Léo, num contexto interdisciplinar. Então, essa obra vem de uma iniciativa do professor Zé Maurício Conte, professor de Direito Financeiro da USP, de convocar professores para tratar desse tema que é naturalmente interdisciplinar e que efetivamente nunca foi ensinado numa única disciplina, não é? Até porque é impossível, Léo. Quando a gente fala de direito à infraestrutura, nós temos aspectos financeiros, nós temos aspectos de direito administrativo, de direito ambiental, de direito urbanístico. Então, esse tema acabou sendo muito relegado pela ciência jurídica exatamente porque ele só pode ser compreendido nessa visão interdisciplinar. Então, nós começamos lá no Largo São Francisco, há uns 2 anos, né, na Faculdade de Direito da USP de São Paulo, esse projeto cooperativo com o Conte, eu aqui da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão, o Dalpozo da PUC São Paulo, que é uma grande escola de produção do conhecimento e do direito público também, inclusive nessa matéria de infraestrutura, e a querida professora Sabrina Iochen, que é do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. E nós começamos esse projeto já há vários anos, com o intuito de olhar para essas infraestruturas nos mais diversos setores, infraestrutura Ótimo. portuária, infraestrutura ferroviária, infraestrutura rodoviária, e além de discutir esses aspectos setoriais, Léo, de cada política pública, nós tentamos, ao longo desses anos, extrair também os problemas comuns. Quais são os desafios que surgem nessa matéria de infraestrutura em todas essas áreas? Então, esse livro, Léo, é muito esse resultado de vários debates acadêmicos por longos anos na pós-graduação da USP, com esse apoio de várias outras instituições, tá? Maravilha. Então, assim, não estou errado de acreditar que isso é uma, uma agremiação, um imã de conteúdos que, se de fato estão dispersos ou esparsos, e aqui e ali no direito, feitos nessa obra. Isso, exatamente. Essa obra, Léo, com quase 1.000 páginas, ela está dividida em capítulos gerais, então ela tem partes iniciais que são de temas gerais, por exemplo, o tema do financiamento da infraestrutura no Brasil, Uhum. depois o tema dos contratos de infraestrutura, os contratos de concessão comuns, contratos de PPP e outros contratos que podem ser usados nessa matéria, né, que às vezes tem nomenclaturas diferenciadas pelo setor, como o contrato de arrendamento portuário e assim por diante, tá? E também tratamos de aspectos polêmicos nessa relação do Estado com particulares em infraestrutura, como o tema dos bens reversíveis, das tarifas que são cobradas dos cidadãos, muitas vezes para sustentar esses investimentos em infraestrutura, entre outras coisas. E depois dessas discussões que valem para todos os setores praticamente, nós incluímos nesse trabalho uma série de textos setoriais, que são muito interessantes.
Então, nós temos alguns textos sobre energia elétrica, nós temos alguns textos sobre infraestruturas sociais, que agora está sendo super debatido no Brasil, né? Concessão de parque, concessão de praça, concessão de área pública de lazer, concessão de escola, concessão de hospital. Então, há vários textos sobre infraestruturas sociais e também sobre outros assuntos setoriais, como saneamento básico, né? Que é um tema super importante, foi objeto de uma Hiper reforma importante. aí, né, hiper importante, porque a gente tem no Brasil ainda uma carência gigantesca em saneamento, sobretudo em esgotamento sanitário, né, de quase metade da população. Então, essa obra é muito interessante porque ela traz as reflexões gerais e, ao mesmo tempo, ela traz contribuições setoriais dos temas mais variados e por autores muito consagrados, e muitos dos quais são pesquisadores, né, que atuaram aqui no programa de pós-graduação, seja no nível do mestrado ou no nível do doutorado, além de convidados externos. Nós temos professores do Japão nesse livro, nós temos, né, vários professores consagrados de outros estados brasileiros, então é uma obra bem legal. Olha, para que vocês que não nos veem, mas que possam entender, o que o Tiago quer dizer é o seguinte: a obra, de acordo com o sumário, ela vem assim. Primeira parte, planejamento e políticas públicas em infraestrutura. Estamos na parte geral Isso, ainda, né, Tiago? isso, A obra avança para investimentos, financiamentos e benefício fiscal em infraestrutura, que acho que já é o final ali da parte geral, não é isso? ainda tem mais uns assuntos gerais, aí a Tem parte mais de dois? contratos, isso. Reversão e reequilíbrio econômico-financeiro em contratos de longo prazo. Avança para contratação e infraestrutura, consenso, controle, integridade e inovação. Isso, E aí então entra na parte especial, vamos colocar assim: exatamente, Léo. infraestrutura de saneamento, infraestrutura de energia e transporte e infraestrutura verde e social. Cara, abarca toda a parte de infraestrutura propriamente dita, né? E você dizia que houve um cuidado especial na escolha dos autores e autoras. Como é que foi isso, Thiago? Como é que vem alguém do Japão para falar alguma coisa de política pública no Brasil? Como é que é esse intercâmbio? Olha, ao longo desses vários anos, na nossa disciplina, nós convidamos muitos especialistas brasileiros e estrangeiros. Então, por exemplo, o professor Jorge Agudo Gonçalves, da Autônoma de Madrid, a professora Noriko Kubo, do Japão, que é uma professora de Direito Administrativo Ambiental especializada em infraestrutura e, sobretudo, em infraestrutura verde, né? Olha Então, só. Léo, esse tema das infraestruturas, ele é comum a todos os países porque a infraestrutura é aquilo que serve a alguma atividade. É tudo aquilo que é necessário para viabilizar uma atividade econômica ou um serviço público. E esse é um assunto, portanto, de interesse de todos os países, porque sem infraestrutura não existe investimento. Então, nessa disciplina, nós sempre trouxemos palestrantes estrangeiros, brasileiros, da academia e também da prática, né? Nós tivemos vários secretários de governo, nós tivemos pessoas dos ministérios e também dos tribunais de contas. Então, essa matéria permite esse diálogo e nós desenvolvemos esse diálogo e esses textos, eles resultam desses vários diálogos. Por isso que eu acho que esse livro é tão rico, né? Porque esses textos não foram produzidos isoladamente pelas pessoas, eles foram produzidos depois de muita maturação, de muito debate, de muita produção. Tanto que esse livro sai depois de 3 anos da disciplina, né? Com vários textos que nós, inclusive, escolhemos, Léo, porque nós só colocamos os textos aqui que nós reputamos os melhores produzidos ao longo desses vários anos, né? Então, nós temos aí vários autores consagrados nessa obra, a professora Irene Nohara, professor Carlos Ari, professor Jacinto, né? Nós temos muitos professores importantes, professores estrangeiros, né? Então, além dos coordenadores, né, que, né, têm uma experiência grande, o professor Augusto Dalpozo tem grande experiência em infraestrutura, o professor Conte em Verdade. direito financeiro, a professora Sabrina, que tem um olhar do Tribunal de Contas para esses problemas de infraestruturas, inclusive nos municípios, né, que são muito carentes nessa área. Então, Léo, como você falou, eu acho que esse livro ele é muito interessante porque ele tem debates administrativos, debates financeiros, debates tributários, debates gerais, debates setoriais, e dá muito para o leitor um gostinho de todos os assuntos polêmicos atuais nessa matéria. Magnífico. Eu queria entender, assim, uma questão relevante.
entendi que essa questão mexe com o direito econômico, direito financeiro. O Brasil reconhece investimentos por meio de infraestrutura. Como é que o advogado vai usar esse livro na prática, Tiago? Qual é a situação? O cara está lá ouvindo a nossa live como se fosse um podcast. Tá, mas como é que eu vou usar um livro de direito da infraestrutura para ajudar a minha prática? Eu estou aqui no interior de Pernambuco. Como é que o livro me serve? Eu já tenho aqui algumas ideias que fervilham. Olha, Léo, esse livro pode ser usado por muitos profissionais. Em primeiro lugar, ele pode ser usado pelos profissionais da administração pública, ou seja, pelos agentes públicos, porque esses agentes públicos, em primeiro lugar, eles têm que planejar as infraestruturas, eles têm ainda que, eventualmente, modelar contratos, que são esses contratos de parceria, né, com o setor privado, precisam fiscalizar esses contratos, precisam reequilibrar economicamente esses contratos, e também tem uma série de tarefas na extinção dessas relações jurídicas, né? Então, em primeiro lugar, para a administração pública, esse livro é fundamental, porque hoje, né, a administração tem que se dedicar a essa matéria, tem que prever orçamento para essa matéria, tem que contratar com empresas ou profissionais para lidar com essa matéria das infraestruturas. Depois, obviamente, há uma importância muito grande para os operadores, para os advogados, públicos ou privados, porque todas essas relações envolvendo infraestruturas são muito complexas e conflituosas, porque as infraestruturas, em primeiro lugar, atingem muita gente, elas são fundamentais para a população toda. Então, um problema de infraestrutura impacta a sociedade de maneira imediata e geral, né? E, em segundo lugar, Léo, os conflitos nessa matéria são conflitos, no geral, de grande complexidade e também de grande monta. São conflitos que envolvem grandes valores, grandes discussões financeiras, e o livro traz, portanto, uma série de contribuições acadêmicas que tentam ajudar os operadores na resolução desses problemas. Por exemplo, reequilíbrio econômico financeiro de concessão. Ah, vamos aumentar a tarifa do ônibus, vamos aumentar a tarifa da água e esgoto ou não vamos? Quais são as soluções para, em vez de aumentar a tarifa, manter o reequilíbrio de outra maneira? Quer dizer, quais são as alternativas, né? Como é que eu conduzo um processo de equilíbrio? Como é que eu lido com o patrimônio que é construído pelas empresas? Enfim, essas discussões estão tratadas diretamente no livro, não é? Então, eu acho que esse livro tem um apelo e uma utilidade prática gigantescos. Assim. Ele realmente dialoga muito com o que está acontecendo no dia a dia. Então, vai servir para a administração, vai servir para os advogados públicos, vai servir para os advogados privados e, para fechar, vai servir também para o judiciário e para todos os profissionais que lidam com mecanismos alternativos de solução de controvérsias, porque muitos dos problemas de infraestrutura hoje têm sido levados a esses mecanismos alternativos, principalmente a arbitragem. Então, cada vez mais a necessidade que os árbitros se dediquem ao estudo dos temas de infraestrutura, porque esses grandes contratos, né, esses grandes contratos geralmente seguem por essa via na presença de algum conflito. Muito bom. Tiago, um dos autores convidados para a obra muito me chamou a atenção porque ele começa o texto dele assim, abre aspas. Um casamento com divórcio anunciado. Assim a concessão. Já Queria que sei quem você é. será que você já ouviu falar desse autor? Queria que você contasse um pouco e do mesmo modo, sem concluir, né, para convidar os nossos ouvintes a comprar a obra, que pode inclusive ter o sumário e as primeiras páginas de cada capítulo baixadas lá no site da Fócula, a título de degustação, totalmente gratuito. Queria que você contasse qual é a sua visão a respeito, então, da concessão dentro do seu artigo Infraestruturas como bens reversíveis nas concessões, aspectos polêmicos da reversão e sua indenização. Tá certo, Léo. Olha, nos últimos anos nós temos visto uma valorização dos emparceiramentos do Estado com o setor privado, Sim. no sentido de atrair capital privado para desenvolver infraestrutura. Então a gente está vendo isso em hospitais, em parques, exemplo do Parque do Ibirapuera, né, um deles, lá em Angabaú, enfim, temos inúmeros exemplos, né? Então, nessas últimas décadas, nós estávamos muito preocupados como licitar esses contratos, como modelar esses contratos, quais cláusulas incluir nesses contratos, como é que eles devem ser estruturados, como é que nós vamos fazer a matriz de risco desses contratos. Então, nós ficamos muito preocupados com a festa de casamento, vamos dizer assim, né?
Então, o que eu quis dizer nesse artigo é que esses contratos, eles têm sempre um fim anunciado, Sim. né? E agora, depois de algumas décadas trabalhando com infraestrutura no Brasil, né, nós chegamos a um ponto de debater o que é que nós vamos fazer quando esses contratos terminam. Então, o meu artigo, Léo, ele é muito voltado a discutir o que é que nós devemos fazer no final do casamento. Como é que nós podemos, né, conduzir um divórcio entre poder público e agentes econômicos que trabalham em infraestrutura de maneira tranquila, né, de maneira pacífica e de maneira a preservar o bom funcionamento das atividades que dependem da infraestrutura. Porque, como eu disse, a infraestrutura não é um fim em si. A infraestrutura é uma condição para que serviços públicos essenciais ou atividades econômicas super relevantes sejam devidamente executados. Então, se esses contratos forem encerrados de maneira conflituosa, de maneira litigiosa, sem o devido planejamento, nós podemos ter problemas gigantescos para a população, inclusive, né? A paralisia de serviços públicos. Então, o artigo tenta falar disso, que é um tema que tem surgido por aí no Brasil, né? Como é que nós avaliamos o patrimônio que foi construído durante o contrato, como é que o poder público, né, retoma esse patrimônio, quais são os direitos da empresa que investiu nessas infraestruturas em relação ao poder público, se há necessidade de indenização ou não há, em qual situação a indenização deve ser paga. O artigo trata disso, tá bom? Maravilha, magnífico. Agora, voltando à sua condição de coordenador, e a gente precisa caminhar para o fim, para que o nosso vídeo seja indexado lá nas plataformas. Eu queria muito que você desse uma pincelada grosseira, assim, por alto, dessa questão da infraestrutura verde e social, que eu diria que é hoje um ponto super bacana, super em voga. Você começou o nosso papo falando dele, né, Tiago? Abre aí um pouco o leque para a gente, mostra um pouco para onde estamos caminhando, porque isso também não deixa de ser matéria de estudo para os jovens advogados que podem utilizar dos temas para desenvolver outros trabalhos, né? Claro, Léo. Nós tradicionalmente nos preocupamos com a infraestrutura cinza, né, que é a infraestrutura artificialmente construída pelo ser humano. As Isso. barragens, as estradas, as ruas, as estações de tratamento de esgoto, as estações de captação de água bruta, né, as usinas geradoras de energia elétrica. Isso é o que nós chamamos de infraestrutura cinza, com uma alusão até ao concreto, né, aquilo que o ser humano constrói. Então, mundo afora hoje, tem se discutido muito a possibilidade de se utilizar os recursos naturais, os elementos naturais, para fins de viabilizar um serviço público, uma atividade econômica, né, e explorando a potencialidade desses recursos naturais. Então, por exemplo, em vez de construir um piscinão para evitar enchentes, por que nós não utilizamos lagoas naturais de contenção da água da chuva? Tá certo? Né? Então, em vez de construir um piscinão, por que nós não utilizamos determinados terrenos que estão vagos para reservar essa água em períodos de cheia? Então, no fundo, a infraestrutura verde vem como essa solução natural para a infraestrutura cinza, que é a infraestrutura artificialmente construída pelo ser humano. Então, muitos países já estão pensando em explorar, né, e já estão efetivamente explorando isso. Por exemplo, falando ainda de drenagem e de chuvas, né? Muitos municípios brasileiros têm usado aquilo que nós chamamos de jardins de drenagem, né? Espalhar áreas verdes pela cidade propositalmente para que aquelas áreas verdes façam a drenagem natural, em vez de se instalar um duto de escoamento de água, né? Então, esse é um tema super interessante. Outro tema que tem sido bastante debatido e é muito polêmico no Brasil é o da infraestrutura social, que é a infraestrutura basicamente para o lazer, a infraestrutura para a cultura, para o esporte, para a educação e para a saúde. Basicamente para esses 5 campos, né? Nessas áreas, Léo, o Estado sempre atuou muito fortemente, mas nos últimos anos nós percebemos também que o Estado tem tentado construir formas de emparceramento com os particulares para atrair capital e investir nessas infraestruturas. Então, eu vejo um caso do Ibirapuera. No Ibirapuera, o Poder Público Municipal pegou o Parque do Ibirapuera e outros 5 parques, que eram parques que precisavam de investimentos, e construiu um contrato de maneira que, sem cobrar a tarifa dos usuários, apenas com a exploração de alguns aspectos, alguns elementos econômicos ali no parque, se gere o recurso necessário para manter não só o Ibirapuera, como os outros 5 parques, né? Então, esse é um caso típico de emparceramento, né, especificamente de concessão,
para infraestrutura social. Então, isso é muito polêmico ainda no Brasil. A gente está vendo as discussões sobre a desestatização das atividades não pedagógicas das escolas estaduais, né? Então, a gente sabe que esse assunto é muito polêmico, mas, né, nosso papel no mundo acadêmico é exatamente tratar do que é polêmico, do que é importante para a sociedade e do que é atual. Então, o livro aborda esses aspectos. E, Léo, queria lembrar que o livro vai ser lançado, inclusive, na semana que vem, né? Então, eu queria deixar um Opa, convite para todo mundo aí no dia 26, lá no Largo São Francisco, às 18 horas, nós vamos fazer um coquetel ali, né, para receber as pessoas, os coautores, e, né, fazer o lançamento oficial dessa obra, que é resultado de tantos anos de pesquisa e trabalho. repete o dia e a hora, Thiago. Olha, se eu não estiver errado, né? Então, dia 26 de junho, tá? Quinta-feira, não é isso? Às 18 horas, na sala Visconde de São Leopoldo, na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, aí em São Paulo. Maravilha, estejam todos Todos convidados. convidados. Tiago, você descortinou uma cortina, ó, descortinou, mas descortinou uma importante barreira de interpretação dessa obra para quem não tinha o conhecimento do que era o direito da infraestrutura, tornou a obra mais palatável e assim fez com que nossa live tivesse sentido. É para isso que a gente se encontra aqui, é para mostrar qual era a intenção dos autores em torno de suas obras. Você, no caso aqui, coordenador e autor, e é para quem eu passo as palavras finais de encerramento. Bom, Léo, de novo, agradecer à Editora Foco, né? Não posso deixar de fazer esse agradecimento. A Editora Foco nos recebeu, fez um trabalho lindo, né? Um livro aí de quase 1.000 páginas, super bonito, super agradável, né? Organizou tudo isso muito bem, então sou super grato à editora. Falo aqui em nome de todos os coordenadores, né? Do professor Conte, do Dalpozo, da Sabrina, todos são com certeza gratos, né? E dizer que, enfim, essa obra para nós é um, na verdade, uma celebração de pesquisas de um assunto que é fundamental para o desenvolvimento do país. Então, eu fico muito feliz de vê-la publicado. Depois de tantos anos de trabalho em conjunto com o Conte, com a Sabrina e com o Dalpozo, eu tenho certeza que os leitores vão gostar demais dos textos que estão aí dentro. E queria também aproveitar para agradecer imensamente todos os nossos coautores. Os coautores fizeram trabalhos excelentes, trabalhos profundos sobre temas atuais. Nós somos extremamente gratos ao trabalho desses vários coautores. Tiago, nós é que agradecemos. A escolha da editora é uma liberalidade, vocês, autores e coordenadores, e para a gente é uma honra receber trabalhos tão sérios e aprofundados quanto que vocês trazem para nós. Muito obrigado, que sejam muitos aqueles que ainda possam vir para fora, para que a gente continue desempenhando esse trabalho maravilhoso que fazemos pelo esforço de vocês. Então, fica aqui o nosso agradecimento a não só você, mas também a todos os autores e autoras e coordenadores e coordenadora dessa obra. Obrigadíssimo. A Obrigado, Léo. Vou todos. levar esse abraço para todos. Ah, levo sim, com todo carinho. E a todos que nos acompanharam, fica aqui o meu agradecimento, meus votos de que fiquem com saúde e com Deus e até o próximo encontro. Valeu, Tiago. Tchau, tchau, Léo. Um Obrigado. abraço. Tchau, tchau.